queria aproveitar, fazer de passagem aqui pela vigília, e é um prazer tê-los conosco. Estamos aqui com Rosângela Zeidan, deputada estadual pelo Rio de Janeiro, pelo PT do Rio de Janeiro, e também com Quaquá, que foi prefeito 2 vezes aí da cidade de Maricá e hoje é o presidente estadual do PT do Rio. Eu sou Pedro Carrano, sou do Jornal Brasil de Fato, também da comunicação aqui da vigília, e estou com o meu xará, Pedro Henrique Silva, aqui do Brasil de Fato Pernambuco, fotógrafo. Manda um alô aí pra gente, Pedro. Alô, alô. É um prazer estar aqui, né? É um prazer estar aqui nessa vigília, né? A gente tem também a representação aí dos companheiros e companheiras de Pernambuco. Viemos aí com uma delegação de 50 pessoas, dirigentes sindicais e representantes de movimentos sociais, e é uma satisfação enorme estar aqui com a gente. Muito bem, obrigado. E agora a gente já entra aqui no nosso debate aqui com os convidados. Eu vou começar com o Zeidan, agradecendo novamente aqui a presença. É a primeira vez que você vem aqui visitar a vigília, né? Tem também uma caravana do Rio de Janeiro participando aí nessa semana. Qual a sua impressão da vigília? Para quem não a conhece, para quem inclusive tem outros estados, para quem inclusive pode vir a ter um determinado preconceito, uma desconfiança. Qual foi a sua impressão desses dias que você está acompanhando, Zeidan? A vigília é uma escola. Nós temos aí uma nossa caravana do Rio de Janeiro, vieram muitos jovens, uma juventude aguerrida que está aqui presente, participando. E, para eles, é uma escola, né? Uma escola de vivência política, uma escola onde a gente consegue perceber a solidariedade das pessoas num ato político, né, em defesa da democracia, que é o que nós precisamos ter como, né, o maior tesouro que nós conseguimos ao longo dessas décadas. Foi o processo democrático, foi o fim da ditadura militar e as eleições das diretas já, em que eu tinha essa idade, eu era jovem nesse período. Então, a vigília aqui, Lula Livre, é uma vigília muito emocionante, é uma vigília que mexe, né? Acho que cada militante já está à flor da pele por toda emoção, né, de luta em cada cidade, nos seus estados, por ver esse momento tão doloroso, tão difícil, em que o Brasil sangra, né? O Brasil está sangrando por perder a democracia e por ver uma grande liderança que transformou o Brasil num país de reconhecimento internacional, num país que tirou o povo brasileiro e o nosso próprio país do mapa da fome, um governante, uma liderança que hoje, né, se encontra nessa situação, né, que nós chamamos de cárcere privado. Agora a juíza está começando a abrir para que alguns amigos possam visitá-lo, injustamente. Então, essa situação de injustiça em que alguns juízes se consideram os donos da lei, no sentido de que prende, né, um cidadão, porque ele, além de ter sido um grande presidente, ele é um cidadão, sem provas, né, sem ter a veracidade das acusações que fazem a ele, é a prova de que nós vivemos hoje uma ditadura do judiciário, uma ditadura que implanta o ódio. Então, aqui na vigília, assim como nós nos emocionamos, nós percebemos a solidariedade das pessoas e conversando com os moradores, né, pessoas que abrem suas casas, que estão aqui ajudando na vigília, ajudando a militância, pessoas que vêm de Curitiba mesmo, aqui da região, trazer água, trazer alimentos, prestar sua solidariedade não só às pessoas que estão aqui, mas ao próprio presidente. Então, é uma experiência bonita, uma experiência política que todos nós precisamos passar, e a juventude principalmente. É isso aí. Quaquá, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, acho que seria uma pergunta para os dois, né? Assim, a gente consegue perceber o crescimento muito grande dessa questão que você falou da solidariedade, né? É perceptível aqui, mas também a gente vê um crescimento muito grande de um conservadorismo, né? E aí, vocês são do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro está passando por esse processo agora de intervenção militar. E aí, como é que vocês conseguem, o que é que vocês comentam sobre esse crescimento desse conservadorismo, né? A gente vê algumas pessoas aí com medo de sair na rua, a gente vê uma perseguição muito grande à população LGBT, aos negros. E aí, como é que vocês avaliam sobre isso, assim? Eu acho que o projeto, a gente vive um mundo hoje com o avanço do capitalismo financeiro, do neoliberalismo, e isso, o ódio é um projeto, né? E a coisa da criminalização da política, do fim da política, da desvalorização da política é um projeto. É um projeto que está sendo muito bem manejado pelas redes sociais,
pela capacidade que o Facebook e que os grandes, os que dominam, os poucos capitalistas que dominam a rede, eles têm uma capacidade imensa hoje de cirurgicamente atingir as pessoas a partir de suas preferências, né, eles atingem um a um. Né, então, é um projeto da burguesia mundial a disseminação do ódio e a criminalização e a desvalorização da política. Né, então, é um projeto que está sendo bem feito, bem implementado pela burguesia mundial e no Brasil especificamente, desde 2013, porque falam das manifestações de 2013 como se fossem manifestações que surgiram do nada, não surgiram do nada. Né? Os americanos estão aqui, o Departamento de Justiça e de Estado norte-americano está aqui organizando, junto com uma burguesia vagabunda brasileira. Essa burguesia brasileira, no geral, é uma burguesia vagabunda, né, que é sócia minoritária de um projeto colonial, né, que já dura 500 anos e que se aprofunda e que tem períodos em que o Brasil tenta ser Brasil. Né, e o maior período em que o Brasil tentou ser Brasil foi o período em que Lula governou, depois que Dilma governou, foram esses 12 para 13 anos em que nós governamos. Foi um período em que os negros não cabiam dentro da senzala, os negros transbordaram para as universidades, que as mulheres do povo, que eram empregadas domésticas, passaram a pensar em ir para a universidade, em ser outra coisa, e esse projeto foi minuciosamente atacado, né, foi muito bem organizado e foi atacado pela burguesia financeira brasileira, por esses Paul Lemons da vida, por esses donos de Embev, esses bilionários brasileiros, os Marinho, o meio de comunicação brasileiro, eles são, os tradicionais são completamente controlados pela burguesia, enfim. Aconteceu também em escala latino-americana e mundial, se a gente pensar que governos que tinham uma política, seja de desenvolvimento, em diferentes nuances, né, mas também enfrentaram oposições instigadas muitas vezes de fora, as chamadas revoluções amarelas, né, como a gente viu a oposição aí na Venezuela, depois mesmo no Equador, em países como a Ucrânia desde 2012 também, né, tentando gerar um novo polo aí contra a Rússia, né, é como se você está fazendo esse link com a própria questão internacional, né? Pois tem gente que diz, mas vocês têm teoria da conspiração. Olha, a burguesia é menos de 1% do mundo. É menos de 1% do mundo. Se eles não conspirassem, eles seriam muito idiotas. E nós não estamos tratando de gente idiota, estamos tratando de gente que governa o planeta, que leva a desesperança, a fome, a miséria, um planeta, um mundo em que você tem as forças produtivas em condições de saciar a fome e dar uma vida razoável para todos. Né? Não essa vida de classe média que usurpa, inclusive, a natureza, mas uma vida decente para todo mundo. E você acha que eles não se articulam, que eles não conversam, que eles não se organizam? Seria muito idiotice nossa achar que não há conspiração na história. Claro que há. Então, esse é um projeto mundial que está sendo implantado no Brasil. O Brasil, para a América Latina, é fundamental. Para destruir os governos populares da América Latina, para rapinar nosso petróleo, para rapinar nossas riquezas, o Brasil é essencial. Manter Lula naquela masmorra aqui de Curitiba é fundamental. E nos tirar do nosso grande foco. Nós estamos num período agora importante, nós estamos sob ditadura, uma ditadura de novo tipo, uma ditadura baseada no judiciário e na mídia, e nos aparelhos repressivos do Estado, que tem como fundamental a criminalização da política e a disseminação do ódio, mas essa ditadura ela tem um problema, ela enfrenta uma eleição daqui a 5 meses. E o dono das eleições está preso aqui, não é à toa. Eles querem nos tirar o foco das eleições, porque o dono das eleições do Brasil, o cara que tem o coração do povo brasileiro, enquanto a democracia for voto, for a maioria votando, não é essa que eles querem, mas enquanto a democracia for a maioria votando, aquele cara que está ali, a poucos metros da gente, ele é o dono das eleições. E por falar em tirar o foco, né, Zeidan, a gente teve desde esse, quase completando aí 1 mês de acampamento e da vigília Lula Livre, a gente já teve situações, né, desde uma agressão por parte de torcedores que estavam passando e cruzaram aqui com manifestantes, e houve uma agressão, depois tiros contra o acampamento Marisa Letícia, que está localizado mais acima, e essa semana a gente teve um delegado da Polícia Federal, que inclusive mora aqui na região, foi até o Bom Dia Lula, ali onde o pessoal está concentrado, atacou, gritando, ensandecido, derrubou o equipamento de som, é um equipamento de som caro, e de uma pessoa que é contratada para isso, que está 1 mês aqui se dedicando, uma pessoa negra, que tem toda uma história de vida, que tem toda uma... Né, a gente tem que pensar nisso também, quem são esses sujeitos que estão lá, né? Mas ela derruba, a princípio a Polícia Federal depois, ele é um agente da Polícia Federal, é um delegado da Polícia Federal, não vai haver nenhuma questão interna, administrativa, porque ele estaria na rua, né? Mas o que significa esse fato, né? Como que você dimensiona, dentro de tudo que a gente está vivendo, uma ação
desesperada, individual, como a desse delegado? A disseminação do ódio, como a gente tem visto pelas ruas. A situação que nós vivimos aqui ontem com a invasão de um delegado no Bom Dia, né, com famílias, com crianças, com mulheres presentes, é mais um instrumento, mais um elemento que é fruto dessa disseminação de ódio. Agora, é muito mais grave por ser um delegado da Polícia Federal. Para mim, como instituição, a Polícia Federal, sim, mesmo que ele esteja fora do seu ambiente, do seu horário de trabalho profissional, ele é um delegado que representa a instituição. A instituição deveria e cabe à Polícia Federal não só emitir, né, uma posição em relação à atitude dele, mas que ele deva ser punido. Né? Existe uma punição. Ele estava armado num ambiente em que tinham pessoas ali fazendo um ato político. Isso é grave pela posição dele, pela profissão dele, e mais grave por ser um ato democrático. E isso, assim, eu participei essa semana de um seminário de comunicação lá na nossa cidade, Maricá, no Rio de Janeiro, e tinham muitos jovens como vocês que participam, né, hoje da comunicação alternativa. E nós sabemos que existem empresas norte-americanas que fazem esse trabalho muito bem, de disseminar informações falsas nas redes sociais, de trabalhar o perfil de cada indivíduo que entra na rede social, com aplicativos, de exercer um certo controle sobre a informação que circula pela internet. E eles começam a disseminar exatamente as informações para aquelas pessoas, como a turma aí da torcida organizada, das pessoas que vêm para cada tiro, das pessoas que estão na rua com ódio, com raiva, né, como se o povo e o trabalhador fossem, e a militância, quem tem seu posicionamento político, fossem criminosos. Então, isso é simples, é fruto de uma articulação, de um controle, né, em que empresas norte-americanas fazem com a mídia, além da grande mídia que a gente vem invadindo as casas das nossas famílias, falando essas inverdades a todos os dias. Sim, e a gente consegue perceber, assim, falando da grande mídia, né, a gente consegue perceber que eles trabalham muito bem um discurso único, assim, né? E a gente que está aqui no acampamento, enfim, teve a oportunidade de circular aqui por Curitiba, a gente vê que tem muita gente, assim, moradores aqui, pessoas, trabalhadores aqui de Curitiba que estão pouco sabendo do que está acontecendo aqui do lado, assim, né? Imagine no Brasil. A gente vê aí uma mídia na mão de 7 famílias, né? E aí é aquele discurso sempre, e aí não abre brecha para o contraditório, né? E aí a gente vê essa situação que aconteceu recentemente desse delegado, e a gente vê como cresce a impunidade para o lado de lá, e para o lado de cá é uma perseguição, uma marginalização, assim. E aí, qual seria, assim, o que é que vocês avaliam com relação a isso, assim, pensando daqui para frente, assim, a gente está construindo um processo importante aqui, né? A gente não vê a mídia no Brasil falar sobre nada do que está acontecendo aqui. A gente está construindo um processo muito importante aqui, assim. E aí, como é que vocês avaliam? O que é que vocês pensam sobre isso, né? Eu acho que do que você falou aí, tem algumas coisas que são importantes da gente pensar e agir. Primeira coisa que eu tinha dito, nós estamos há 5 meses das eleições presidenciais no Brasil. As eleições são um estorvo para a burguesia. As eleições são um estorvo para o projeto neoliberal. Ninguém tira direitos do povo, ninguém tira direitos dos trabalhadores através de eleições. Esse projeto não pode ser implementado a partir das eleições. E as eleições são, para eles, um problema. Elas vão acontecer daqui a 5 meses. Em 6 meses, o segundo turno. Então, eles querem deixar o Lula preso aqui e querem que a gente se volte só para Curitiba. Entendeu? Eles querem nos tirar da pauta das eleições. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é retomar a pauta das eleições. As eleições não são um problema para nós. As eleições são um problema para eles. Né? Existir eleições no Brasil hoje, botar o povo para votar, significa uma possibilidade de derrota do projeto golpista e do projeto de ditadura. Nós vivemos uma ditadura do judiciário, uma ditadura dos aparelhos repressivos do Estado, que nós, inclusive, ajudamos. Então, nós precisamos ganhar essas eleições, e Lula vai ganhar essas eleições, encarcerado aqui em Curitiba ou não, Lula ganhará as eleições no Brasil, ele tem maioria do povo brasileiro. O povo brasileiro, as pessoas dizem, mas o povo é burro. Não, o povo é inteligente. Burro é a classe média é imbecil. Em qualquer lugar do mundo, a pequena burguesia é imbecil. Tanto é que o Bolsonaro tem 15% das intenções de voto no Brasil. São os imbecis. Né? Eles existem. Né? Então, aí na rua, esse delegado da Polícia Federal, ele é um imbecil.
E esse imbecil tomou conta da Polícia Federal, esse mesmo típico imbecil tomou conta do Judiciário, são 18 mil juízes, sendo que boa parte dos juízes no Brasil são imbecis, classe média ressentida, pequena burguesia, que tem inveja de rico, porque queria ser rico, mas tem ódio de pobre. Não pode ver um pobre, não pode ver um negro, não pode ver uma pessoa que não tem a roupa deles, as etiquetas imbecis deles. Então, essa gente se apossou do Estado brasileiro. Na falta de força das classes populares, que tiveram durante um tempo a posse do governo, da falta até de força da burguesia, né, de uma maneira bonapartista, eles tomaram conta do Estado brasileiro. Hoje nós vivemos uma ditadura, que é uma associação entre os bilionários do mercado financeiro e da Globo, dos meios de comunicação, com classes médias ressentidas que se apossaram do aparelho de Estado brasileiro, da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal, e eles hoje mandam e desmandam no Brasil. A gente só vai conseguir resolver esse problema ganhando as eleições. Nós temos uma encruzilhada. Se a gente perder as eleições e os caras ganharem, né, através da fraude ou através do tapetão, como estão fazendo prendendo o Lula aqui, nós vamos entrar num processo de regeneração social no Brasil brutal. A barra vai ficar pesadíssima no Brasil. Mas há grande possibilidade da gente ganhar a eleição. Porque se a eleição, se o povo votar, se a dona de casa, se o trabalhador, se o jovem, pobre da periferia, que são maioria, a imensa maioria, votarem agora em outubro, nós ganhamos as eleições. E se ganhar as eleições, tem que desmontar esse conluio que foi posto no Estado. Tem que desmontar o Judiciário, tem que desmontar o Ministério Público, tem que desmontar a mídia monopolista. Então, na luta política do Brasil, é preciso uma constituinte exclusiva para o sistema de Estado e para o sistema político brasileiro, para refundar o Estado brasileiro de forma mais democrática. E nesse processo eleitoral, é o que eles tentam controlar. Quem assiste a Rede Globo, eu não assisto mais Rede Globo, mas quem assiste comenta isso, de que eles trabalham o tempo todo, de que a bancada dos partidos, né, mais à esquerda vai diminuir com esse processo que a gente vive hoje. Só que, segundo o Datafolha, né, como diz aqui o próprio Quaquá, nossa grande liderança foi presidente do Brasil e que fez essa transformação histórica no país, está na masmorra aqui, mas continua com 51%, ganha no primeiro turno. Né, e a tendência é que ele cresça, por mais que se tente calar e impossibilitar o processo democrático de eleição no país, o Lula está aí. E outras lideranças estão aí, cada um nos seus estados. Precisamos, sim, e sabemos que o povo tem o seu lado, ele tem lado, e está votando no Lula, está apoiando, e mais do que isso, mesmo quem não tem partido, quem anda e vê na rua, as pessoas ficam indignadas porque sabem que ele está preso inocentemente, sabe? Isso já está cristalizado, por mais que a grande mídia diga. E tudo isso tem um interesse muito maior do que não é só ter o controle, na verdade não consegue, mas querem fazer do Brasil o que fizeram na Venezuela, querem que o povo brasileiro passe o que o povo venezuelano está passando hoje. Nós somos solidários, né, o povo da Venezuela, ao que fizeram, ao que a política imperialista norte-americana fez lá, quer fazer aqui. E é notório, né? Nós do Rio de Janeiro temos lá os royalties, em uma boa parte da região sudeste, que eles querem o nosso petróleo. O presidente Lula descobriu o maior poço de petróleo, né, que foi o pré-sal. Isso é uma grande riqueza. Né? Não é só isso, eles sempre quiseram pegar todas as nossas riquezas naturais. O Brasil é uma grande potência, tem a Amazônia, tem a água, e agora o petróleo. E mais do que isso, e o Quaquá sempre fala, né, nosso professor Darcy Ribeiro, eu sempre gosto de dizer isso, que o Darcy Ribeiro, no livro que ele escreveu, no Maricá, que foi O Povo Brasileiro, ele sempre disse que a maior riqueza do Brasil, que o Brasil um dia vai se tornar uma grande potência, é o seu povo, a nossa capacidade de diversidade, né, cultural que nós temos. Nós temos a capacidade de uma riqueza cultural, de uma produção cultural, e o povo brasileiro tem isso. Então, a inveja, né, eu digo inveja de culturas que querem dominar, como a cultura norte-americana, é essa. Não, eles não têm a capacidade de potência e de desenvolvimento que o Brasil tem. E por isso esse golpe, por isso tudo isso que a gente está vivendo hoje, e mais, a falta e a perda dos nossos direitos trabalhistas, que nós tanto lutamos, né, as duras penas aí há décadas.
É interessante a gente citar o professor Darcy Ribeiro, essa obra que todo mundo deveria ler, O Povo Brasileiro, interessantíssima, uma obra que ele escreveu no final da vida, condensando aí toda uma vida de estudos, né, de formação do nosso povo, e o nosso povo que parece que realmente a oligarquia não está disposta a ver ascender, a ver se realizar, a ver atingir aí o seu acesso aos direitos, né? A gente tem visto isso no Brasil, já viu anteriormente no Paraguai, em Honduras, e uma série de golpes, né? O programa Democracia em Rede, é bom dizer, a partir da página no Facebook Casa da Democracia, a gente o transmite para mais de 20 outras páginas, e se você quiser mandar uma pergunta, uma questão, uma crítica, por que não? Estamos aqui abertos ao debate, queremos escutar o nosso pessoal aí do Mídia Ninja aí, que está junto com a gente aí garantindo toda uma estrutura, vai estar repassando para a gente aí as perguntas e as questões. Mas, eu queria também perguntar, nossa, até me deu agora, estava falando isso, me deu um branco, né? Mas, lembrei, você mencionou a questão da Constituinte, né? Que foi, inclusive, houve uma campanha dos movimentos populares em 2014, que arrecadou 8 milhões de votos, aí das pessoas dizendo que é necessário uma Constituinte do sistema político. A gente falou também da mídia. Será que... E a gente falou também desses atores do golpe, que em um momento você disse também, que inclusive a gente, em alguma medida, tolerou ou permitiu que essas estruturas do golpe crescessem. Você acha que já há uma compreensão da esquerda desse período anterior, que foi importante em termos de políticas sociais, mas que deixou uma série de lacunas que um futuro governo popular tem que preencher? Há uma autocrítica da esquerda nesse sentido? Como que você vê, Cocó? Eu acho que essa discussão é uma discussão essencial, porque nós temos uma dicotomia que está se colocada na esquerda brasileira. Nós temos um período de radicalização importante e necessário por conta da resistência ao golpe, mas nós precisamos fazer autocrítica do que nós deixamos de fazer, mas também nós não podemos jogar fora a criança junto com a água do banho. A gente tem que fazer a crítica justa e tem que corrigir rumos para o futuro, mas a gente também não pode voltar à pré-história da esquerda brasileira, né? O fato do PT ter ganho as eleições de 2002 e ter ampliado um conjunto de alianças foi importante, senão a gente não ganhava a eleição. E se a gente não tivesse ganho a eleição, a gente não tinha melhorado a vida do povo brasileiro. Porque eu costumo dizer o seguinte, às vezes a gente uma parte da esquerda, acha que ser de esquerda é interpretar o mundo a partir da teoria, né? E só quem fez revolução porque cagou para a teoria e interpretou o mundo, né? Foi assim com a Revolução Russa, foi assim com Mao Tse Tung, não cabia nos manuais do marxismo a Revolução Russa e não cabia nos manuais do marxismo a Revolução Chinesa, por exemplo. Então, interpretar a realidade a partir só da nossa vontade e daquilo que a gente acha como profissão de fé não é o mais legal. Eu acho que tem muita gente na esquerda brasileira fazendo isso hoje. Nós, como eu disse, nós temos uma eleição aí. Nós vamos ganhar essa eleição. Ela é a melhor maneira da gente derrotar os golpistas, derrotar a burguesia, é ganhando a eleição. Sobretudo quem tem o maior líder popular da história do Brasil. Quem tem o cara que, apesar de tudo, do massacre diário, um massacre brutal, que sofre pela mídia tradicional, apesar de tudo, o cara lidera todas as pesquisas, e até as pesquisas deles. Até o Datafolha, até o Ibope, até as pesquisas deles botam o cara lá na frente. Porque a força do que ele fez pelo povo brasileiro é muito grande. O exemplo dele, retirante nordestino, que veio, como todo povo brasileiro, sofrer no Sudeste para conseguir sobreviver, sobreviveu, construiu, ajudou a construir o PT, o novo sindicalismo, fez o maior governo, com a maior inclusão social da história do Brasil. Então, isso é muito forte, o exemplo do Lula. Ele vai ganhar as eleições, nós não podemos perder essa oportunidade. Nesse sentido, eu não sou daqueles que acham que a gente tem que se isolar. Eu acho daqueles que a gente tem que ganhar a eleição. Fazer o que tiver que fazer para ganhar a eleição, inclusive alianças. O que não significa que a gente não deve fazer autocrítica dos erros nossos. Porque fazer aliança, o Vladimir Palmeira foi um grande professor da minha vida, militei com ele desde jovem. O Vladimir dizia o seguinte: olha, eu sou a favor de aliança. O que eu não topo é entregar a casa de arma para os inimigos. O que nós fizemos nas alianças que fizemos, nós deixamos com que os aliados, entre aspas, que eram aliados pontuais e circunstanciais, aliados no parlamento, aliados no processo eleitoral, que eles comandassem o conjunto do Estado. Tá aí, botamos um bando de filho da puta para o Supremo Tribunal Federal. Né? Eu costumo brincar o seguinte: minha mãe tem a 4ª série primária, eu nasci em favela. Se eu fosse o presidente da República, eu botava minha mãe para o Supremo Tribunal Federal. Mas tem 4ª série, mas não vai votar contra mim. Eu prefiro ela do que o Barroso, aquele bandido
pilantra, safado, canalha, que acabou de dizer em Londres que o Estado brasileiro não pode prover a universidade, ele que mamou a vida inteira na universidade pública, que estudou na universidade pública, é professor de universidade pública, e agora está lá puxando, lambendo as botas da burguesia internacional. Né? Nós erramos ao botar esses caras lá. Nós erramos ao pegar PMDB, PP e colocar no centro do Estado. A esquerda tinha que ter um programa mais reformista, tinha que fortalecer a esquerda nas eleições e no parlamento. Agora, alianças são necessárias no processo eleitoral. Então, você tem que fazer autocrítica do que nós fizemos de errado, mas também a gente não pode simplesmente brincar de uma disputa que está aí, que é uma disputa eleitoral que precisa ser ganha. PH? É isso, assim, a gente tem falado sobre essa coisa de ganhar a eleição, né? E aí, lá em Pernambuco, a gente tem, junto com a CUT, né, construindo a plataforma da classe trabalhadora, chamando os trabalhadores para debater o que seria de proposta que os trabalhadores têm de demanda para o Estado, né? A gente tem aí também o Congresso do Povo, que é um convite a mobilizar nossas bases, a fazer, e está debatendo política o tempo todo. E eu tenho percebido que o povo tem debatido política, assim, por mais que tenham tentado calar e prender, e assim, essa coisa do conservadorismo crescendo, tenta toda hora nos calar, mas eu percebo que o povo tem debatido política. É mais aberto, né, a debater, a querer saber o que está acontecendo, né? O povo brasileiro tem feito autocrítica, né? Tem visto como as coisas têm ficado cada vez mais difíceis. Taxa de desemprego aí, a reforma trabalhista foi aprovada com a promessa de abrir mais não sei quantos milhões de postos de trabalho. Pelo contrário, a taxa subiu 3 milhões de desempregados, né? Então, assim, é isso, o povo está debatendo política. Eu acho que a proposta é essa, né? Debater política, fazer a crítica, fazer a autocrítica e jogar para frente o jogo. Acho que a gente não pode nos calar diante de toda essa força que aí o conservadorismo vem crescendo, né? E aí, quais são as estratégias assim, que vocês avaliam nessa pegada do debater político? O que é que o Estado do Rio de Janeiro tem construído? A senhora aí que é deputada estadual, né, lá pelo Rio de Janeiro, o que é que o Estado do Rio de Janeiro tem construído? O que é que a bancada lá, progressista nossa lá, tem construído, assim, mesmo dentro desse cenário de conservadorismo, né? O Rio de Janeiro é o estado que tem a pior conjuntura do país hoje. É um Estado que está falido, é um Estado que, além da crise toda nacional que a gente vive uma crise estadual, onde a única saída é realmente uma ajuda e uma colaboração da União, do governo federal. Então, os parlamentares, né, de esquerda, dos partidos de esquerda no Rio de Janeiro, abraçam as lutas da classe trabalhadora. A gente faz projetos de lei, faz comissões não só CPIs de investigação do processo lá, né, do que aconteceu no Estado, mas a luta é uma luta, né, geral para a gente tentar reverter o quadro o máximo que a gente consiga, junto com o governo do Estado, para que se resolva coisas imediatas para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Agora, quando você coloca o porquê que as pessoas hoje começam, elas estão sendo levadas a discutir política, mesmo que não goste. Porque nós vivemos um período do governo Lula em que a população, o povo mais pobre, teve acesso, né, teve um poder de consumo qualificado, teve seu filho estudando em universidade, alguns tiveram filhos estudando fora do país, no Ciência Sem Fronteira. Então, os seus filhos estavam tendo um futuro. É o que o pai e uma mãe quer. Né, por mais que tenha um salário, né, ainda reduzido, mas o presidente Lula também melhorou o salário mínimo. Então, as condições de qualidade de vida que a população teve no Brasil inteiro e no Estado do Rio, também, porque o presidente Lula foi um dos que mais ajudou o Estado do Rio, foi assim, marcante. O que acontece hoje? Essa perda de direitos. Então, hoje está faltando leite para a criançada, está faltando pão na mesa, está faltando carne, está faltando comida. Né, as pessoas, hoje nós conversamos aqui, a gasolina no Rio de Janeiro é R$5 quase, aqui é 3 e pouco, quem dera isso aqui, se o preço da gasolina no Rio fosse igual aqui de Curitiba, enfim. As pessoas estão sentindo no bolso, na mesa, em casa, a falta, né, e a carência das coisas. A fome está chegando, o desemprego aumentando. As pessoas estão hoje, não é nem subempregadas, não, como disse a nossa deputada ontem no nosso ato aqui da vigília.
existe o desemprego de fato, as pessoas não têm dinheiro, né? Nós tivemos um impacto no Rio de Janeiro com o Comperj, que foram muitos trabalhadores ali que hoje estão desempregados, fazendo aí, vão para o Uber, vão inventar coisas para se ganhar alguma coisa para o sustento familiar. Então, essa situação é a situação que leva hoje o povo a discutir política e começam a perceber, por mais que a estratégia dessa elite, né, do atraso, como diz o Gessé, dessa elite atrasada, mesquinha, teve em colocar essa perda de direitos, né, com a reforma da trabalhista, suspenderam a reforma da Previdência, mas, na verdade, está aqui, está na ponta da lança aí para ser lançada. Essa perda de direitos da classe trabalhadora, ela, por mais que ela tenha vindo para que culpasse, né, porque o argumento deles isso é culpa da Dilma, isso é culpa do Lula, isso é consequência da política que o Lula implementou. O povo sabe que não é. O povo sente isso porque a vida era melhor. Então, por mais que se tenha tentado isso, as pessoas estão ligadas. Assim, as pessoas não vão fazer ato político, o povo não está acostumado a isso, mas as pessoas estão começando a perceber que a prisão, essa condenação absurda, arbitrária ao presidente Lula, é um jogo. Né? O golpe já se mostrou isso. Quando as pessoas gritam fora Temer não virou só uma moda, não. As pessoas falam fora Temer porque realmente está se perdendo tudo. Né? Então, o Rio de Janeiro, você perguntou pelo Rio, é isso. Nós precisamos aumentar a nossa bancada. O processo eleitoral, como disse Quaquá, é fundamental. Nós precisamos eleger o presidente Lula, é o nosso candidato. É o presidente Lula, e precisamos eleger parlamentares, deputados e deputadas que estejam na luta, né, defendendo o direito, né, não só da juventude, mas o direito dos trabalhadores e das mulheres trabalhadoras. A gente vive essa situação, né? A condição de vida do povo piora sensivelmente, visivelmente. O apoio a Lula se mostra nas pesquisas, mesmo com essa situação de prisão aí de uma liderança de referência mundial, ou seja, a gente tem uma situação inédita na história do país, né? E também esse tema que você trouxe, né, mostra pra gente também um pouco essa reflexão dos movimentos, né? Não há uma reação massiva nas ruas, né? Mas parece, né, Quaquá, parece que a tua linha de defesa é essa. A população está num certo compasso de espera, acreditando que as eleições vão ser um momento significativo justamente para colocar essas questões. E nisso, se seguir uma linha de golpe, a gente tiver problemas nas eleições, pode haver uma insatisfação maior, pode haver até mesmo uma revolta se os golpistas sentirem que o jogo é desfavorável e tentarem fazer uma manobra, como a gente já viu em outros países. Claro que é uma projeção, né, mas para a gente entender a dimensão das eleições enquanto uma disputa de projetos mesmo, né? Pode. Tudo é possível, mas não é provável que haja o cancelamento das eleições, né? Não é provável, porque também a panela de pressão pode estourar, né? Pode ser pior para eles, para a burguesia, se não tiver nada para escapar da panela de pressão, a panela pode explodir. Eu acho que nós vivemos um momento muito difícil da história do Brasil, mas também um momento muito rico. Eu costumo brincar com todo mundo, vocês são mais jovens do que nós aqui, eu tenho já 47. A minha geração não tinha o que falar do ponto de vista do futuro para as pessoas. A gente dizia o seguinte: mas você é socialista por quê? Eu sou socialista porque, eu quero uma sociedade parecida lá com Cuba. Aí tinha a União Soviética, que era um negócio meio esquisito, que não dava para defender muito. Né? Nós vivemos... A geração de vocês é uma geração que vive não a burocracia que viveu dos governos, porque a geração anterior a vocês viveu a burocracia dos governos Lula e Dilma. Nós perdemos uma geração de burocratas que foram para o governo, que não fizeram luta social, que se achavam gestores da máquina pública, e deu nesta merda que deu aí. Né? Mas essa geração agora enfrentou um golpe, resistiu a um golpe, tem uma geração de luta, como foi a minha geração, no combate ao final da ditadura e depois no combate aos anos neoliberais do Collor e depois do Fernando Henrique. Mas a minha geração não tinha o que dizer. Não tinha que dizer o seguinte: olha, nós governamos esse país, nós botamos 40 milhões de pessoas para fora da miséria. Nós demos dignidade a 40 milhões de pessoas. Nós construímos 7 milhões de casas no Minha Casa Minha Vida e demos casa para milhões e milhões de pessoas. Nós colocamos negros e pobres na universidade. Nós construímos 500 escolas técnicas federais. Nós brigamos, a minha geração brigava para que o salário mínimo fosse de $100. Antes do Lula, a grande briga do Brasil era se um dia, no Brasil, o salário mínimo ia ser de $100. Né? E Lula ultrapassou isso, deixou isso para trás. Então, nós temos uma geração de luta, de um lado, e uma geração que tem o que dizer.
Nós governamos o Brasil e mudamos a vida do povo. Isso nós podemos dizer. A força disso é a força do Lula nas pesquisas. O Lula não é fruto de um livro escrito no Instituto de Filosofia de uma universidade pública. O Lula é a realidade brasileira. Ele tem o que dizer, ele fez, ele concretamente mudou a vida do povo. Ele não escreveu o que ia mudar a vida do povo, ele não fez um programa bonito e bem articulado. Ele mudou de verdade a vida do povo brasileiro. Por isso a força desse cara. Ele tem uma força brutal, imensa. E essa força não vai se perder. Eu acho assim, nós vivemos sempre no fio da navalha, né? Então, se tiver eleição, a nossa chance de ganhar é muito grande. Nós temos que fazer por onde? Nós temos que fazer por onde ganhar as eleições. Não pode se isolar, não pode sectarizar, não pode fazer o trabalho da direita. A direita quer nos isolar e nos derrotar nas eleições. Nós temos que vencer. Então, por isso eu defendo que a gente faça o máximo possível para vencer as eleições. Não que a gente não vá fazer política de esquerda, ter um programa mínimo, e tem que ter um programa mínimo para o Brasil. Nós temos que oferecer um programa para o Brasil. Nós temos que oferecer um programa que fale para o cara no posto de gasolina, para o frentista, para o motorista de táxi, para o cara que está vendendo cerveja ali na esquina, que ele saiba o seguinte: vai ter emprego com Lula. O salário mínimo vai aumentar acima da inflação nos governos Lula, se o Lula voltar à presidência. O teu filho vai ter universidade, teu filho vai ter escola técnica, o teu filho vai ter um futuro. Nós temos que apresentar um programa para o Brasil. Nós temos que dizer o seguinte: vai tirar dinheiro de onde? Tem que fazer a reforma tributária. Tem que mexer nas grandes fortunas e, sobretudo, mexer no sistema financeiro. Então, a gente vai ter que ter um programa um pouco mais avançado, obviamente. Mas também a gente não inventa o programa, a gente não tem massa na rua. Às vezes eu fico vendo, tem gente que parece que a gente está com a revolução virando na esquina. Deram o golpe na Dilma, prenderam o Lula e nós não temos povo na rua. Nós temos que trabalhar com a realidade, não trabalhar com nossa vontade só. Tem que trabalhar com a realidade. A realidade é assim: tem uma eleição e nós podemos ganhar a eleição. Se os caras cancelarem a eleição, aí, meu amigo, aí nós vamos para a luta social, vamos para a porrada, vamos para o que tiver que fazer. Mas nós vamos ter que trabalhar na conjuntura, no que a conjuntura nos oferece. É isso. Você fala muito dessa geração nova de jovens, né? E tem isso, assim, tem... Eu sou de uma geração que pegou assim, esse finalzinho do governo de Fernando Henrique, era aquela coisa que a gente não pode, porque não dá, a gente não consegue fazer nada, e aí Lula vem com o governo, né? E aí a gente consegue ver transformações assim a curto prazo, né? Mas, em compensação, essa eleição agora, a gente tem uma grande parcela de jovens que vão, pela primeira vez, votar e que não viveram aquele período passado. E, alimentado muito por essa grande mídia, acha que, de fato, o governo passado foi um dos governos piores que nós já tivemos. E foi longe disso, né? Pelo contrário, nós sabemos que é o contrário, assim, que foi dada oportunidade, de fato, para o povo, para os jovens, principalmente, assim, né? Para os jovens da periferia. E aí, eu acho que é esse o grande desafio, assim, a gente tem uma geração de jovens que está mais exigente, né? Assim, como você fala, a gente tem chance de ganhar, eu acredito que a gente tem chance de ganhar a eleição, apesar da gente estar nesse meio aí, né, dessa sinuca de bico com o judiciário em cima, caçando, fiscalizando cada passo, mas temos chance de ganhar. Mas a gente precisa saber que os nossos eleitores hoje estão mais exigentes, né? Eles estão mais exigentes, assim. Precisamos ter cuidado, assim, vamos ganhar, vamos fazer alianças para ganhar, mas a pauta precisa ser mudada de fato. A gente não pode dar brecha para que mais uma vez a gente leve uma outra lapada, né? E aí é isso que eu acredito, né? Eu queria completar, assim, a juventude ela está mais exigente, mas nós temos que ter um cuidado que de fato, a juventude precisa começar a discutir projetos mesmo de mudança para a sua cidade, para o seu estado, para o país. Qual a contribuição que a juventude hoje tem dado, né? O governo Lula teve alguns problemas? Teve. Né? Ele reconhece que teve, ele, inclusive, já fez autocrítica, o presidente Lula, para que possamos mudar e melhorar. Todo governo, assim, né? Nós somos seres humanos. Então, essa autocrítica e um projeto como é que eu poderia dizer? Colocando na prática as mudanças de fato, como ele fez, de inclusão, é fundamental para que a juventude tenha essa consciência. Por que eu digo isso? Porque há juventude de classe média, que nunca precisou ter uma casa, que sempre teve a passagem para ir para a universidade, que teve acesso a teatro, a cinema, e há a juventude que não tem condição nem, né, não teve na sua história a possibilidade de estar numa boa escola,
entrar numa boa universidade, que o Lula possibilitou isso. Então, essa diferenciação também de classe social interfere nas avaliações políticas, porque a juventude precisa entender, não digo só a juventude, a população como um todo, né, as mulheres também. Hoje nós fazemos, lá você perguntou do Rio de Janeiro, a gente está colocando que eu tomei a frente lá, criei um fórum que é para discutir permanentemente a questão do genocídio da juventude negra, com outros parlamentares. O que isso significa? Discutir a violência, discutir o que se tem de projetos de políticas públicas para a juventude, de fato, porque fazer um governo, seja ele municipal, isso a gente trabalha em política pública, né? Estou falando de políticas públicas. Estou falando do projeto revolucionário de mudança social que a gente sonha, né? Que são nossas utopias, nossos sonhos. Mas políticas públicas hoje é, de fato, melhorar e dar essa possibilidade real de mudança para a vida do jovem, para a vida das crianças, que foi o que o presidente Lula fez. Precisamos melhorar em muito? Precisamos. Ele já estava, com as caravanas, fazendo um discurso de priorizar a educação, que ele já tinha feito nos 2 mandatos dele. O segundo mandato dele foi o segundo mandato que possibilitou a implementação desses projetos do ProUni, do Pronatec, tirando os outros sociais, tirando o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, enfim. Mas o mais importante foram os projetos feitos na área educacional. Então, isso é fundamental para a juventude. O programa Democracia em Rede ele não é feito num estúdio distante da luta, não. Para vocês terem uma ideia, a gente está aqui a cerca de menos de 100 metros aí da Vigília Lula Livre, nas imediações da Superintendência da Polícia Federal aqui no Paraná. E para ter uma ideia também, ao nosso lado, ali na janela, a gente pode ver a casa da dona Sônia, que é uma das moradoras aí que ofereceu a garagem da sua casa para montagem de uma cozinha, que ofereceu o quintal também para algumas pessoas se acamparem, né? Então, quer dizer, esse programa ele se dá aqui no fervo da luta, do debate e de lutadores e lutadoras do povo aí que vem prestigiar a vigília, né? Acho que eu e PH agora fazemos talvez uma pergunta final, né, PH? E daí para a gente já estar com quase 40 minutos de programa, para vocês trazerem para a gente também considerações finais, saudações finais. A gente agradece muito aí a audiência que a gente vem tendo, está sendo bem legal, está consolidando esse programa, né? E a minha pergunta vem no sentido, para quem quiser responder aqui, vocês são incentivadores a partir de Maricá, de experiências de comunicação popular, de eventos também voltados para a juventude. No que toca à comunicação popular e alternativa, que visão que vocês têm é importante nesse momento, está na pauta do dia? Como que vocês veem a construção de meios alternativos e próprios aí da classe trabalhadora? Se o PH quiser fazer também a pergunta dele. Assim, a gente vê essa questão do debate da política uma coisa que precisa vir do povo, né? As pessoas precisam falar o que pensam sobre o que está acontecendo no seu dia a dia, né? Mas a gente precisa perceber também o quanto de ciência esse debate de política precisa ter, assim. A gente, esses dias recentemente, nós tivemos a presença aqui de Tiburi, não foi? E ela estava falando sobre isso, e é uma coisa que eu venho percebendo, assim. O médico fala, ninguém questiona o médico, né? O engenheiro está lá construindo o prédio, ninguém questiona o engenheiro. Agora, quando a gente vai trazer o debate sobre as questões sociais, sobre as questões políticas, a gente vê que algumas pessoas vêm travando, assim. E eu percebo que existe um crescimento muito grande do fascismo em cima disso, assim, né? E aí, voltando um pouco para essa nossa juventude, né? O que é que vocês avaliam de estratégia, assim, para a gente dialogar com essa juventude sobre esse embate ao fascismo direto, assim, que a gente vê crescendo a cada dia? É isso. Eu acho que as duas coisas se ligam. A imprensa alternativa e as novas mídias são fundamentais. E a juventude se engajar na mídia social como um instrumento de militância, instrumento de diálogo, de debate, de discussão, tomando cuidado para que a gente não fale para nossas bolhas, né? Furar as nossas bolhas. As mídias sociais, a rede, a internet, ela é feita para isso. Os caras controlam lá de cima com os seus métodos de controle da informação. E é claro que vocês sabem muito mais do que eu, e tem maneiras de furar isso, e a gente precisa criar essas redes e furando. Na época que a gente fazia panfleto não tinha nem computador, fazia com letra 7, fazia o panfleto, tirava xerox e ia para o bairro distribuir. É óbvio que as redes sociais dão uma amplitude muito maior para a gente falar, né? A gente fala hoje fala com milhares de pessoas aqui, entendeu?
Então, isso é importante. E se apoderar disso é importante. Agora, não significa também, a gente não pode achar que a mídia social ela vai brigar com os grandes meios de comunicação. Nós precisamos ganhar governo, precisamos tomar os meios de comunicação. É uma vergonha a gente ter passado 13 anos no governo e não ter, por exemplo, um canal aberto para a TVT. A gente não ter colocado os movimentos sociais, a juventude, o povo na televisão. E não ter quebrado as pernas do monopólio de comunicação. É um retorno nosso ao governo. Por isso que eu digo, a gente tem que ser amplo, tem que fazer aliança, tem que ser amplo, tem que ganhar a eleição, mas não pode entregar a essência do nosso projeto. Nós, de certa maneira, nós somos muito ingênuos, achando que a burguesia brasileira ia tolerar que negro e pobre fosse para a universidade e tomar o lugar do filho dela. Então, nós precisamos ser mais malandro, mais esperto, fazer mais política. Dá para organizar 12 milhões de brasileiros? No Minha Casa Minha Vida, no Bolsa Família. Nós lá em Maricá temos um programa chamado Mumbuca. Nós agora estamos criando lá os comitês dos beneficiários para uma vida melhor. Juntar o pessoal que é beneficiário lá da moeda social e o cara vai começar a discutir a vida dele. Como é que vai ser a vida dele, vai ser melhor. Inclusive, questionando o nosso próprio governo municipal. Então, o Mumbuca Jovem era importante. Nos nossos governos, os beneficiários do Bolsa Família, com os meninos que entraram na universidade, se a gente tivesse empoderado os movimentos sociais para trabalhar a base social nossa, a gente não tinha hoje uma juventude alienada, inclusive uma juventude alienada que foi beneficiária dos programas sociais, achando que é meritocracia. Claro que as pessoas têm méritos na vida, todos nós temos méritos. Você, pobre que nasce e sobrevive, já é um mérito. Agora, quando você tem um governo que lhe dá possibilidades de suas potencialidades se colocarem, se realizarem, isso é um troço do cacete que nunca teve no Brasil. Né? Eu quero ver o mérito do moleque pobre que não tenha cota na universidade para entrar, que não tenha universidade com mais vagas, que seja uma universidade restrita, como eles querem fazer. Então, essa discussão nós não fizemos, nós erramos. Então, a gente precisa dialogar com a juventude, precisa também fazer mais trabalho de base. Tem um monte de gente que gosta de dizer que vamos fazer resistência, vamos fazer a revolução pelo Facebook. Tem que subir a favela, tem que ir na comunidade, tem que tomar cachaça na birosca, tem que estar junto ao povo. Né? Mao Tse Tung dizia exatamente, tem que estar junto ao povo. Quem faz a revolução tem que estar junto ao povo. Não tem que estar só na rede social, só na organização do partido, só na tua organização política, tem que estar organizando o povo. A demanda é muito grande, as pessoas estão fodidas. Então, cada vez mais fodidas para esses governos. A gente tem que estar junto desse povo para que a gente possa transformar toda essa indignação em força social organizada. Vocês que têm relações com o MST, do qual eu também sou irmão, amigo, vocês têm um trabalho de formação política, têm um trabalho de organização. A esquerda brasileira não tem mais. O PT, que é o meu partido, por exemplo, virou um comitê eleitoral de baixíssima qualidade. Se fosse de grande qualidade, tinha eleito 300 deputados, né? Elegia 100. Então era um comitê eleitoral de péssima qualidade. Um partido político tem que ser um intelectual coletivo. O movimento social tem que ser um intelectual coletivo. Tem que formular a política junto do povo, tem que organizar o povo, tem que fazer formação política, tem que ter comunicação, tem que comunicar com a massa. Então é isso que a gente precisa fazer para poder transformar. Às vezes é bom. O golpe é uma merda, o povo fica mais fudido, a vida fica pior, mas às vezes é bom dar uma chacoalhada. E a esquerda brasileira tomou uma chacoalhada, precisa aprender com essa chacoalhada que tomou. Mais do que isso de furar a bolha, né? É o que eu estava tentando explicar antes. A juventude, no Rio de Janeiro isso fica assim, muito claro, porque lá a gente tem a zona sul do Rio de Janeiro, onde mora a classe média alta. Então, e tem uma juventude de esquerda, né? Que é de esquerda, que está dentro da universidade, que está na rua, que vai para as passeatas, que faz parte desse grupo social. Só que a crítica, e essa autocrítica a juventude como todo tem que estar coletivamente, né, nos espaços populares. Como a gente diz lá, tem que subir o morro tem que descer e a gente tem que subir, são as duas coisas. A gente faz subir o morro e fazer o morro descer, porque o morro só vai descer e vai descer com essa discussão, e a juventude precisa estar junto discutindo isso, não só dentro, né, do seu universo ali, universitário, indo para a rua com cartaz e sem construir nada concreto. E aí, as redes sociais, para mim, é um grande instrumento, fundamental, não é tudo, é um grande instrumento, é a mídia alternativa. Eu, com vários amigos meus, a gente se informa por essa mídia alternativa nas redes sociais. Né? Agora, o jornal impresso é uma coisa cara, mas que os parlamentares podem começar a fazer, ou ajudar, ou sei lá como, a gente criar alternativa de discussão com
o grupo cultural, a juventude tem muito potencial cultural, e aí está junto, trazendo mais jovens. Em Maricá, a gente tem uma experiência lá, em que nós tivemos no Rio de Janeiro a ocupação das escolas. Então, as escolas municipais foram ocupadas, a juventude ocupou as escolas públicas estaduais, e em algumas cidades estavam entrando também escolas municipais. Então, era Estado e município. Isso foi um fervo, porque era jovem de escola pública, começando a ter contato com jovens mais politizados, que estão acostumados a se organizar. Deu frutos. Deu frutos. Hoje nós temos aí jovens que estão aqui fruto desse tipo de trabalho que aconteceu. Então, estar na rua. E aí eu falo mais da juventude, que eu acho que é o potencial, né? A gente vai ficando com mais idade, a gente tem experiência, mas é uma experiência de um tempo, né, que não tem essa agilidade informativa que a gente tem hoje. Nós assistimos, eu vou até falar do filme que nós assistimos agora, essa semana, que foi Batismo de Sangue, é um filme antigo, que fala do Frei Tito, da época da ditadura. Era uma outra realidade, né? Era uma ditadura cruel, né? Onde pessoas foram barbaramente torturadas, assassinadas, enfim. Hoje é a ditadura institucionalizada e judicial, né, judiciária. E a juventude tem um papel fundamental nisso, como já teve, como está tendo, né, não só aqui na Vigília, mas em todos os estados aí nesse processo organizativo e de possibilidade aí de luta e de resistência. Então, eu deixo aí meu recado, é que a Vigília está fantástica, que em cada cidade, em cada rua, que nós temos um papel, enquanto político, enquanto militante, um papel de mudar a nossa realidade, onde quer que a gente esteja, seja no parlamento, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, seja no escritório. Né? Quando a gente começa a ter consciência da nossa realidade, o nosso papel, enquanto cidadão, é começar a ganhar as pessoas para essa ideia. Então, quando a ideia de ódio, a ideia fascista começa a crescer, não é que ela não existia, ela já existia. Existia já uma classe média que sempre odiou pobre, sempre odiou negro, sempre foi homofóbico, sempre foi machista, né? Sempre usou as mulheres. A fala do Bolsonaro é uma fala que está dentro da cabeça de muitas famílias, de muitas pessoas, né? De classe média alta, inclusive. Tanto que, há alguns anos atrás, nós tivemos barbaramente aí uma violência contra uma doméstica que estava no ponto de ônibus. Não foi jovem pobre que fez isso, foi jovem filho de classe média alta, né? E o nosso papel é esse, é a gente falar, é a gente estar junto, a gente estar olho no olho, na rua e também nas redes, né, fazendo o papel que vocês sabem fazer muito melhor que nós. Muito obrigado, Zeidan, obrigado, Paquá, PH, valeu aí. Na verdade, eu queria só falar da importância que a gente tem que dar a essa vigília, né? Fazer o convite que mais caravanas venham para cá, né? É uma experiência muito rica, como estava falando aí, formação política 24 horas, né? A todo momento você lidar com pessoas diferentes de outros estados, outras culturas, isso é muito importante. E importante também que os estados mandem pessoas para cá, né? A cada dia vem chegando, hoje chegou uma caravana de Minas Gerais, nós de Pernambuco viemos na terça-feira para o 1º de maio, estamos indo embora amanhã, e a gente se despede assim com aquele gostinho de quero mais, querendo ficar mais, né? Mas é isso, a gente tem as nossas demandas no Estado, e é importante que outros companheiros se somem a essa tarefa aí também, na defesa de um preso político, né, que está preso ali, encarcerado nas mãos aí da Polícia Federal. É isso, Democracia em Rede está sendo esse abrigo aí, essa acolhida para diferentes lutadoras, caravanas que estão vindo aí prestar sua solidariedade, entrar na luta, um clima de unidade aí e de resistência que está acontecendo contra a prisão do ex-presidente Lula. A gente agradece, a gente volta amanhã às 2h. O Edivan aí, que é nosso companheiro aí, também produtor, está preparando uma surpresa para amanhã, vamos ver, né? E aí amanhã às 2h e ao longo da semana também teremos novos convidados do direito, lideranças políticas, parlamentares, militantes, mídia-livristas, jornalistas dos meios de esquerda. Todo mundo está vindo aqui debatendo, porque o espaço é esse, de debate, não é de ódio. Aqui tem argumento, aqui tem contexto, aqui tem conteúdo. Não é como aí delegados que saem gritando aí desesperados e derrubando a caixa de som. O nosso aqui é no debate. Obrigado.